Se você já leu o quadrinho Tex, ou assistiu alguns faroestes, entre eles, O Cavaleiro Solitário da Disney, já deve conhecer os destemidos Texas Rangers, uma força policial do estado do Texas, criado para enfrentar e resolver inúmeros desafios, sejam eles quais forem, tornando os Rangers parte da história e mitologia do Velho Oeste. Os demônios texanos foram muitas vezes comparados a outras grandes e famosas agências de investigação e da aplicação da lei, como o FBI e a Interpol. A partir de agora, vamos explorar mais sobre a saga desses incansáveis e ferozes lutadores. A Texas Ranger Division, mais conhecida como Texas Rangers, foi criada de forma não oficial em 1823, por Stephen Austin, considerado o pai do Texas. Insatisfeito com a proteção que o governo mexicano dava para sua colônia, Austin reuniu os cidadãos e organizou um grupo para fornecer a proteção necessária. Austin se referiu a eles como Rangers. O objetivo era proteger cerca de 700 famílias que estavam se estabelecendo no Texas mexicano, após o fim da Guerra da Independência do México, junto à Espanha. Austin, que se tornou o nome da capital do Texas, encarregou os Rangers de patrulhar as estradas e áreas selvagens ao redor da colônia, em busca de ladrões errantes unidos aos índios. Alguns dos alistados como Rangers também foram motivados pelo desejo de se vingar dos índios americanos, por ataques anteriores. A descrição de um Ranger, segundo um ex-capitão do grupo, era de um oficial capaz de lidar com qualquer situação, sem instruções definidas de seu comandante ou autoridade superior. Essa habilidade deve ser comprovada antes que um homem se torne um Ranger. Durante a Revolução do Texas em 1836, o governo provisório autorizou a primeira Força Ranger oficial, sancionada pelo governo, a patrulhar a fronteira do Texas e proteger os colonos de ataques dos índios americanos. Ao longo da história dos Texas Rangers, milhares deles patrulharam a fronteira, lutaram em batalhas militares e prenderam ladrões de gado. A história contém atos heróicos de bravura, mas também momentos em que a conduta deles, durante esse período, foi ilegalmente excessiva, executando ladrões sem julgamento, expulsando tribos nativas americanas de suas terras natais, e alguns deles até lincharam mexicanos e mexicanos americanos ao longo da fronteira do Texas com o México. Usando as habilidades que aprenderam lutando contra os índios americanos no Texas, os Rangers rapidamente se tornaram conhecidos como lutadores ousados durante a Guerra Estados Unidos-México. Suas habilidades de reconhecimento e rastreamento também ajudaram a localizar acampamentos mexicanos e guerrilheiros durante e após a guerra. A destreza dos Rangers em batalha era impressionante, e, no final da guerra, o nome Texas Ranger evocavam imagens de lutadores ferozes e rastreadores especializados em todo o mundo, logo estabelecendo uma reputação temível entre mexicanos e americanos, onde alguns mexicanos os intitularam de os demônios texanos. Após a Revolução e a criação da República do Texas, o recém-eleito presidente Mirabeau Lamar reuniu uma força de Rangers para lutar contra os Cherokee e os Comanches. Foi nesse período que John Jack Coffee Hayes se tornou o Texas Ranger mais famoso da época. Lutando em algumas das batalhas mais significativas do período, entre texanos e índios americanos, e contra bandidos mexicanos, Hayes rapidamente provou ser um líder forte, um tomador de decisões inteligente e um lutador destemido e brutal. A República do Texas foi um dos primeiros clientes de um fabricante de armas da Nova Inglaterra, Samuel Colt. Colt havia inventado um revólver de 5 tiros, uma arma que Hayes e seus homens usavam com efeito mortal na defesa da fronteira do Texas. Na verdade, um dos homens de Hayes, Samuel Walker, fez algumas sugestões para melhorar a pistola, e Colt a modificou, passando de 5 para 6 tiros, entre outras melhorias revolucionárias. A nova arma, que contra arcos e flechas, ou armas de tiro único, era como se fosse uma bomba nuclear, nos confrontos que foi utilizada e foi chamada de Walker Colt. Na época do Velho Oeste, muitos mitos sobre os Rangers foram criados, como seu sucesso em capturar ou matar criminosos notórios e desesperados, como o ladrão de banco, Sam Bass, e do pistoleiro, John Wesley Harding, considerado o mais mortífero do Texas. Seu papel decisivo na derrota dos povos Comanche, Kiowa e Apache
também está ligado à reputação mitológica dos Rangers. Os Apaches os temiam, e quando cruzavam com eles as armas dos Rangers estavam sempre carregadas, e tinham uma determinação incansável para o cumprimento do objetivo. Os Rangers dormiam na cela, e comiam enquanto cavalgavam, ou até ficavam sem, quando seguiam rastros, com determinação e obstinação, dia e noite. Durante esses anos, os Rangers sofreram a única derrota de sua história, quando se renderam na revolta Salineiro. Em 1858, outro lendário Texas Ranger, John Salmon Rip Ford, liderou 100 Rangers, em uma campanha de 6 meses contra os Comanches. Os Rangers se juntaram a um número igual de Toncavas, tribo inimiga dos Comanches. Trabalhando juntos, rastrearam os inimigos, com ordens de puni-los pelos ataques devastadores que haviam feito no Texas. Ford e seus homens os perseguiram até o território indígena, cruzaram a fronteira sem permissão, e os seguiram até seu acampamento permanente, em Little Rock Creek. Lá, cerca de 200 homens, sendo metade Texas Rangers, atacaram 600 Comanches. Apesar de um número inferior, o poder de fogo dos Rangers os ajudou a vencer a batalha. Ford também foi enviado para combater o bandido Juan Nepomuceno Cortina, que assumiu a cidade fronteiriça de Brownsville. O bandido pretendia retomar, em nome do México, todo o Texas abaixo do rio Nueces. Cortina foi derrotado, em uma luta contínua que custou a vida de 151 de seus homens, e de 80 a 90 cidadãos do Texas, incluindo alguns Rangers. Outra batalha lendária foi a de Antelope Hills, a qual o chefe Comanche, Poebit Squacho, apelidado de Jaqueta de Ferro, visto como invencível pelo seu povo pela armadura espanhola que usava, foi morto a queima-roupa, e depois, derrotaram os Comanches de forma esmagadora. Essa foi uma perda moralmente devastadora para os índios americanos. Para muitos, a vitória confirmou que o Texas precisava contar com sua força Ranger, e não com o exército dos Estados Unidos para sua proteção. Sem se importar com as vidas perdidas, a nova abordagem e mais agressiva dos Rangers se tornou uma prática padrão pelos próximos 20 anos. Só cessou quando o exército dos Estados Unidos e os Texas Rangers expulsaram quase todos os índios americanos do Texas. Durante a Guerra Civil, com milhares de texanos no fronte de batalha sulista, a proteção da fronteira era feita por um regimento de Rangers, mesmo que eventualmente, muitos deles tenham feito parte do exército confederado. Na segunda metade da década, a maior ameaça ao Texas passaram a ser os texanos fora da lei. Os últimos anos do século XIX, os Rangers estavam mais envolvidos no trabalho de investigação, exigido por um novo grupo de violadores conhecidos como cortadores de cercas, e casos isolados de roubo de cavalos e gado. Atualmente, ainda existe essa divisão no Texas, onde os Rangers investigam grandes crimes violentos, corrupção pública, casos frios e investigações de tiroteio, e supervisionam a segurança da fronteira do México com o Texas, e os programas de negociação tática e de crise. Obrigado por assistir. Se você curte o Velho Oeste, deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira sugerir algum tema, envie sua sugestão nos comentários, ela é muito bem-vinda.